Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E assim, irmãos, essa fala, Jesus trouxe até a nós, nesse tempo de hoje, uma verdadeira condição de que, se nós seguir o Mestre, seguir Jesus, nós não teremos trevas em nossa vida. Eu gostaria que a gente meditasse no contexto a qual aqui o Senhor Jesus traz esse ensino. Ele tinha acabado, irmãos, cronologicamente aqui na sequência bíblica, de livrar aquela mulher que foi acusada pela lei. Então não foi injúria, foi fato, ela estava em adultério. E Jesus não questionou a lei. O que Jesus fez? Apenas um questionamento aos acusadores. Que se dentre eles não houvesse ninguém que já pecou, que atirasse só a primeira bastava. E aquela mulher, então, abaixada, ela estava, né? E Jesus também inclinando na areia. E aí, o que Jesus fala para aquela mulher? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Está no versículo 10, né? Ninguém te condenou? E o que ela disse para o Jesus? Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu amado irmão, minha amada irmã, vai-te e não peques mais. Jesus perdoa 70 vezes 7, nos ensina assim, né? Quantas vezes tenho que perdoar? E Jesus disse o quê? 70 vezes 7. Não é? E aqui Jesus mais uma vez mostra o quanto Ele é Deus. Porque a lei já havia condenado aquela serva. A lei já havia posto juízo. E aquela mulher, ela não sofreu a consequência da lei. Não pelo fato de Jesus ter quebrado a lei, mas pelo fato de Jesus ter sido misericordioso. E falou: se dentre vós ninguém tiver pecado, que atire. Jesus sabia que dentre aqueles acusadores, todos, sem exceção, já tinham pecado. E Jesus sabe da minha e da sua condição como pecador. E Ele quer que nós continuemos a depender dEle em todas as coisas. Para, irmão, para, irmã, de andar com suas mãos. Para de fazer as coisas da sua forma. Para de procurar aquilo que você não vai achar sem Jesus. Muitos dentre nós aqui nesta noite, aqui nesse culto, têm buscado coisas que não agradam ao Senhor. E nessa noite o Senhor me incomoda a trazer a sua mensagem para esta casa, dizendo que Jesus é a luz do mundo.
Quando você abre isso, a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, só uma página para frente. Por isso que eu pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta aí. O que está dizendo lá no verso 5? 1, 2, 3. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem disse isso, irmãos? E ele disse isso para quem? Para um cego de nascença, que ali então levaram esse cego até a presença de Jesus. Mas questionaram pela lei, mais uma vez, irmão Sandro. Pela lei, se esse nasceu cego, é porque os seus pais pecaram. Seus antepassados pecaram. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu quero te lembrar uma coisa. Jesus veio ao mundo para te libertar, não para te condenar, não para te julgar. Ele te salva, te salvou, você é salvo e liberto. Tira essa lei da sua mente. Para de pegar detalhes, se apegue ao Senhor. Toda a Escritura é edificada para o Senhor Jesus, irmãos, desde o Antigo Testamento até Apocalipse. E tem muitos entre nós, fariseus, vivos, que só enxergam a lei, são incapazes de estender a sua mão para o próximo, mas de usurpar o próximo, sim, esse tem coragem. Esse não pede a linha em fazer isso com o outro. Então, meu irmão, minha irmã, em João também, um pouquinho mais à frente, capítulo 12, mais 4 páginas aí, se eu não errei as contas. O verso é o 46. O que fala aqui pra gente? 1, 2, 3... Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A igreja pode ler sozinha? Jesus não disse que você teria luz todo o tempo. Mas ele te garantiu que se você crer nele, você não ficará nas trevas. Eu vou seguir aqui o meu esboço, para mim não perder aqui o sentido. Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, lá em João, né, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele traz uma mensagem, que o mal não tem e nunca terá domínio sobre a luz. Você acordou de noite lá na sua casa. Está escuro, não está, irmãos? Normalmente, o que você faz quando você levanta? Acende a luz. E cadê a escuridão? Então, onde há luz, não há? Não combina. Não tem como, onde ter luz, ter treva. E Jesus disse que ele é a luz do mundo. E nós temos que ser luz em todo o tempo. Amém, irmãos? Porque você é de Deus. Você é de Cristo. Jesus é o Criador da vida. E sua existência traz luz à humanidade. Espera aí, pastor, mas
Não é Jesus que criou tudo, não. Foi do Deus lá, né? Lá no Gênesis, lá, capítulo 1. Vamos lá ver como é que está lá, para a gente pegar o contexto. Porque a gente fala de Jesus lá em Gênesis, Jesus não estava nessa época. A gente tem que estar à luz da palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Irmãos, o Espírito de Deus como é que está o contexto aqui mesmo? Se movia sobre a face. E o Espírito de Deus estava sobre a face da terra. Mas no primeiro verso, no segundo, né? Ele fala que a terra era sem forma e vazia, e havia o que sobre a terra, irmãos? Onde não há Deus, há trevas. Mas quando o Espírito começou a pairar sobre o quê? As águas, né? Primeira coisa que ele fez, que haja luz. Meu irmão, minha irmã, você tem que buscar a luz, e a luz está na palavra do Senhor. A luz não está em outro lugar, irmãos. A luz está na palavra, sabedoria, conhecimento, direção. Então aqui, o Espírito pairando, movendo-se sobre as faces das águas. E ali então houve luz. E viu Deus o quê? Que era boa a luz. O Espírito que pairava aqui, irmãos, que se movia, já era o simbolismo da Santíssima Trindade. Por isso que quando vocês veem algum pregador falar que Jesus fez, Jesus habitou, é isso. Ele está presente. Ele é Deus. Deus se fez homem. Deus se fez carne. E mandou o seu Filho. Mas é Deus. Amém, irmãos? Pela luz de Cristo, nós enxergamos a nós mesmos como realmente somos. Então, pela luz de Cristo, como que nós nos vemos? Como santos ou como pecadores? Nos vemos como pecadores, somos falhos. Somos incompletos, porque se nós nos vermos como santos, estamos nos igualando com Deus. Olha aí Lúcifer, o que fez? Desejou. Ele desejou. Meu irmão, minha irmã, tenha outros desejos, tenha outras buscas, tenha outras conquistas de permanecer na presença e de se santificar para continuar sendo salvo. Amém, irmãos? E aí, quando a gente se reconhece como pecador, o que a gente precisa? Da misericórdia, não é, irmãos? Então, quando a gente reconhece um erro, quando a gente reconhece um desvio, quando a gente reconhece uma necessidade, o que a gente faz? Busca corrigir, não é isso? Fui lá fazer meu check-up, minha pressão está alta. O médico passa um remédio. Só que inicialmente eles passam uma dieta, né? Corta sal, corta isso, corta fritura, corta não sei o quê. E aí depois o que você faz? Volta lá, né? Pede para você voltar, não pede? 3 meses normalmente, né? Você voltou lá depois de 3 meses, ele mediu a pressão sua, continua alta. Normalmente ali ele já entra com o medicamento.
ou pede você fazer um mapa, um roter para ver um eletro, né? Enfim, mas normalmente é assim. E aí você não toma o remédio. Sua pressão vai diminuir, irmãos? Você não está seguindo uma orientação. A mesma forma é quando a gente busca na palavra a orientação. E Deus te dá a palavra. Deus te dá a direção. Aí você fica até um pouquinho no caminho. Mas logo depois o que acontece? Você para de seguir aquele conselho. Meu irmão, minha irmã, quando seguimos a luz verdadeira de Jesus, nós estamos evitando de andar às cegas. Nós estamos evitando de andar apalpando nas coisas. Que nem deu esse pico de energia aqui no começo do culto, né? A gente fica um pouco temeroso, não fica não, irmãos? Eu vi o LED lá, finando, ficou só o branquinho do LED. Que meu olho gravou ali aquele LED, né? Mas não estava um breu total. E aí a gente, para sair daqui nessa situação, como é difícil, não é, irmãos? Tem cadeira, tem bolsa, tem um pé da cadeira que mesmo com luz nós tropeçamos nessa benção aí, né? Imagina no escuro. Então tudo fica mais difícil, não fica? E a mesma forma, nós sem Jesus ficamos muito mais difícil ver as coisas. E aí a falta de luz, a escuridão, as trevas, também tem um simbolismo forte pela palavra que é pecado, o erro, o escondido, o que não está à vista de Deus. Cristo ilumina o caminho à nossa frente. Assim nós podemos discernir, separar como vamos viver, irmãos. Muitos têm dificuldade no relacionamento, muitos têm dificuldade no dia a dia, na escola, em aceitar o colega, em aceitar o irmão, em aceitar o patrão, um cliente lá na loja. Porque normalmente deixa Deus para segundo plano e fica só na carne. E a carne é falha, porque a carne é fraca, irmãos. O coração é enganoso. Nós muitas vezes não conseguimos nos manter sobre nossos pés em todo o tempo. Mas com Jesus nós mantemos de pé, irmãos. Nós mantemos olhando para o alto, porque nós acreditamos que é Ele que vai nos conceder a direção de todas as coisas em nossa vida. Cristo remove as trevas do pecado de nossa vida. Aí eu te pergunto, você já permitiu que a luz de Cristo brilhe em sua vida? E eu vou te provocar, deixe Jesus dirigir a sua vida, e você nunca mais tropeçará em nada, irmãos. Em nada. Mas você tem que confiar. Tem muitos irmãos e irmãs militando, lutando com aquilo que não é seu. Se você ora e passa para o Senhor, se você ora e entrega, por que você continuou lutando com aquilo? Você confiou ou não confiou, irmãos? Então nós precisamos ser fiéis na nossa fé e não duvidar. Entrega, descansa, dorme. O tempo não é seu, irmão. O tempo é de Deus. Mas nós, humanos, carnais, vivendo no mundo que aqui foi dito, queremos no nosso tempo, na nossa forma, do nosso jeito. Quantas coisas você já perdeu?
Seja um compromisso, seja uma amizade, seja às vezes até um valor mesmo de algum bem, alguma coisa. E você fica ali remoendo aquilo, fica relutando, vem à tona, nossa, mas era tão bom, e foi assim, foi assado. Você já refletiu sobre isso alguma vez? Eu creio que não foi uma coisa só que aconteceu na sua vida, tem muitos exemplos, não tem, irmãos? Mas em quantos desses exemplos você teve a oportunidade de entender que foi o agir de Deus? Porque o dia que você acreditar, a palavra nós falamos de manhã, né, Sara? Aceitar que foi Deus, você vai dormir, irmãos. Como se nunca tivesse aquele problema na sua vida. Porque você aceitou. E o Senhor vai lá e passa o bálsamo. E cicatriza imediatamente. Mas toda vez que você for lá e dá um cutucado, tem uma machucadinha aqui, ó. Dá um cutucado nele, o que acontece? O que acontece quando você cutuca o machucado? Além de doer, sangra, né, irmãos? Sangra ou não sangra? Depende do lugar, né? Mas sangra. E aí vem dor, vem choro, vem ranger de dentes, vem pranto. Porque você procurou com as suas mãos. E nessa noite eu quero te dizer isso, pela palavra. Jesus é a luz do mundo. A pessoa de Jesus, ela era tratada de muitas opiniões diferentes, né? Lá em João 7,40, né? Voltando aí, só mais um pouquinho, na palavra, que eu mudei de página, todo mundo mudou, né? Eu pedi para abrir em Gênesis, né? Então volta lá para o João, Evangelho de João, capítulo 7, o verso 40. Olha o que traz para nós aqui. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Jesus era chamado, designado, né, categorizado por alguns como profeta. E o 41. Outros falavam que esse é o Cristo. Ou seja, o Messias, o verdadeiro. Não era um profeta qualquer, era o Cristo, que veio para salvar o mundo. Mas muitos, principalmente os fariseus, questionaram, né, a autoridade de Cristo. Nós lemos aqui na palavra de abertura do culto. E eles falavam: não, esse aí foi lá de Nazaré. Não era assim? O Cristo Nazareno? Mas eles foram cegos e não queriam ver a verdade. Aonde Cristo nasceu? Belém. Belém é terra de quem? De Davi. E Cristo era descendente direto de quem? Pelo pai e pela mãe. Mas os fariseus não quiseram enxergar isso, porque eles não aceitaram o Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu quero te provocar nessa noite, você que aqui veio, você que provavelmente depois vai estar aí refletindo sobre essa palavra, você verdadeiramente aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ou você ainda está com outro Deus no coração? O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus do status, o Deus do que eu sou? Ei, seja verdadeiramente dependente de Cristo, irmãos. Porque esse emprego que você tem hoje, ou esse recurso que você tem hoje, ele vai acabar. Para onde você vai, não vai ter como levar bagagem, irmãos. Não tem como levar nada daqui da terra. Tudo que aqui foi feito ficará aqui. Você não vai levar nada. Então,
Muitos daquela época, né, que acusavam Jesus, não perceberam isso. Mas, neste contexto aqui que nós estamos debatendo, a gente percebe que eles não estavam ligados, eles estavam conectados apenas na lei, no detalhe, na essência, mas esqueceram do sentido todo, que o sentido todo é que Cristo veio para salvar, e salvar a humanidade, não somente os escolhidos. Porque o que aconteceu com os escolhidos? Vamos ver lá em 7:30. O João 7:30 fala aqui que eles procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. No 44, o mesmo capítulo, também fala assim: alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Amém, irmãos? Então, nós temos o fato seguinte, que tudo vai ser a hora certa. Por mais que eles odiaram, por mais que eles não quiseram, teria a hora certa para isso tudo acontecer. Então, no contexto aqui, Jesus ficou face a face com essa mulher adúltera. E também com os fariseus, que eles não foram acusar. E aí, mestre? Segundo a lei, tem que apedrejar. O que o senhor me diz? Confrontando o mestre. E então ali Jesus, logo depois desse evento, ele fala: eu sou a luz do mundo. Irmãos, luz e trevas são muito abordados na palavra do Senhor, né? E a luz, normalmente, ela está vinculada à glória, vinculada à presença de Deus. Lá no deserto à noite, o que se levantou no meio do povo? Uma coluna de fogo. O fogo é o que, irmãos? Luz para abençoar ali o caminho, para iluminar, livrar dos males, né, dos animais peçonhentos, enfim, de qualquer coisa. Aquecer até os próprios irmãos, que no deserto à noite é frio, tem uma inversão térmica, mas é luz. Então aqui Jesus, ao falar que ele é a luz do mundo, ele estava realmente autenticando, né, a sua divindade, de onde ele vem, de onde ele veio e para onde ele ia voltar. Jesus, então, em Mateus 17, 1-13, né, nós não precisamos abrir lá não, mas ali mostra a transfiguração de Jesus. Ele se transfigurou diante dos seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João, não é isso? Luz resplandeceu na face, desconfigurou. Eles não viam mais um rosto humano, né? Então ali é uma prova bíblica que Jesus, ele era luz. Lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1-4. Esse aqui a gente pode abrir, por favor. Está pertinho aí? João capítulo 1, versículo de 1-4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha aí, Gênesis lá. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é isso, irmãos? O 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. O verbo assume a forma humana.
a forma da carne. E isso nos revela que o verbo não era luz, a luz virou carne, logo a carne, que é Cristo, era luz. Tá aí as duas contextos onde mostra que a afirmação de Jesus, que eu sou a luz do mundo, ela é verdadeira. Mas eles não creram e duvidaram, questionaram, prenderam, açoitaram, pregaram numa cruz e o mataram, pendurado no madeiro. Mas tudo isso era o que Deus proporcionou para me livrar e te livrar do nosso pecado. Amém, meus irmãos? Amém, irmãs? Então, irmãos, que nós possamos cada dia mais buscarmos a presença da luz, para que as trevas não sejam conosco, para que as trevas parem de nos atormentar. Jesus, aqui no capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João, ele aqui nos remete ao termo trevas, de uma forma como cegueira espiritual. Eu vou falar do meu jeito. Falta de fé. Você muitas vezes não está acreditando que vai ter solução. E eu quero te aconselhar, nesta noite, não perca a sua fé, não perca a sua bênção. Continue a buscar no Senhor a resposta para todas as suas coisas. O Salmo 107, versículo 10, ele traz essa citação para a gente. Olha o que o Salmo traz para a gente aqui, ó. Eu não marquei, mas está fácil de buscar aqui, ó. Provérbios, Salmo 114, 110. Salmo 107, versículo 10. Vamos ler o 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Olha o que o salmista aqui nos traz como mensagem, que nós não podemos nos fartar com as coisas desse mundo. Nós temos que nos encher das coisas de Deus, irmãos. Porque tudo aquilo que você busca nesse mundo e se prende, é como aqui, preso em aflição e em ferro. Você fica algemado, literalmente travado, sem a liberdade. Por isso que nós temos que buscar as coisas do alto. Amém, irmãos? No Evangelho de João 3,19, ele também traz para a gente aqui uma reflexão com relação à cegueira. Quer ver? 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele ouvinte, que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meu amado irmão, minha amada irmã, culto da palavra, faça a sua reflexão. Pense no como você tem se portado enquanto estiver aqui nesse mundo. Não busque, irmãos, as trevas. Busque a luz,
Pastor, misericórdia, eu não busco trevas. Irmãos, a treva não é só a escuridão, é o pecado, é o desviar, é o pensamento, é a ação, é a atitude, ou a falta de ação em fazer o bem. Isso tudo é trevas. E muitas vezes a gente não entende. Culto dos, eu sempre confundo o nome, juniores, né? Acertei? Teve na última, né? Quarta-feira. Eu achei interessante o que a preleitora trouxe, né? Esses vídeos do TikTok que falam, né? A pessoa nem espera acabar, já passa para o outro. Aquilo não satisfaz, irmãos. Não enche. Não tem sustento. Com todo respeito, né? É igual comer biscoito de polvilho, só faz barulho, irmãos. Não enche bucho. Não enche barriga. Mas é gostoso danado, né, irmãos? Mas você come um pacote daquele, toma um copo d'água, passa 10 minutos, está com fome de novo, irmãos. Deus é mais. Então a gente tem que ter essa sabedoria de buscar coisas para edificar. Tenho me esforçado em meu lar, irmãos. Falar para vocês que está sendo fácil, não está sendo não, porque eu fico lá em casa há pouco tempo. Mas quando eu estou lá, eu recolho os telefones, põe no balcão e falo assim, não mexe. Aí vai para a televisão. Aí começa a pôr aquelas outras coisas. Tira isso daí. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir alguma coisa ligada a Deus. Não dá 10 minutos, dorme, irmãos. Não dá 10 minutos, dorme. Agora, se for coisa do mundo, ficava lá até 11, meia-noite, 1 da manhã. Então, a gente tem que encher nossos filhos, nosso lar, enquanto se pode ainda, das coisas do Senhor. Luz. Meu tempo em casa é pouco. Mas eu estou orando ao Senhor, me dá mais tempo. Quem sabe? A gente chega um dia e passa a viver para a obra. E não viver como vivo hoje, né? Part-time, né? Na obra. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o desejo do meu coração. Embora as trevas do pecado não tampe, né? Não obscure, né? Não tampone a glória de Cristo, né? Não escurece. Alguns homens não entendem quem Cristo é. Não falo nem que foi, quem Cristo é, porque Ele vive e está no meio de nós. São tão cegos, são tão dementes, que não conseguem enxergar a grandeza de Cristo e a luz de Cristo. E aqui, fazendo o fechamento da palavra, os fariseus rejeitaram, né, Cristo. Eu já disse isso no contexto, mas só para fechar a mensagem. Porque Cristo testemunhou de si mesmo. E a lei falava o quê? Que o testemunho tem que ser de no mínimo 2 ou 3 pessoas. Deuteronômio 19:15. Vamos lá buscar o contexto bíblico disso? Deuteronômio 19:15. Vendo? O de ensino também é gincana bíblica. Cadê a irmã Shirley? A Bíblia dela tem GPS, né, irmão? 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. E aqui então, em João 8, o texto de referência da nossa noite, o que nós vemos? Nós vemos o quê? Que Cristo está se testificando que eu sou. Mas os fariseus não aceitam. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso lado fariseu é do detalhe. Mas aqui tem uma vírgula
tem uma cláusula que fala assim, assim, assim. É assim ou não é, irmãos? Não é assim ou não é na vida? O advogado vai lá, acha uma brechinha, o outro acha outra brechinha na lei, sendo que o foco da lei é o quê? Que nós vivemos em harmonia, que nós possamos gozar das coisas boas comumente. Mas não é assim, porque o detalhe do detalhe nos desvia do foco, irmãos. Para de olhar para quem canta, para de olhar para quem fala, para de olhar para quem te dá a paz do Senhor na porta do templo, para de olhar para aquela teia de aranha que está ali no canto. Irmãos, vamos olhar para Jesus. Enquanto você ainda estiver preso a esses detalhes, você está perdendo a oportunidade de ter Jesus contigo. É aquela história do membro lá que queria sair do templo. Pastor, eu vou sair da igreja, não estou gostando daqui. Tem fofoca ali, tem menino correndo acolá, tem briga ali no fundo, tem obreiro dormindo, tem não sei o quê. Aí o pastor falou assim, irmão, não vai embora não. Próximo culto, você vai pegar um copo d'água desse aqui, ó, durante o culto, dá aí umas 10 voltas na igreja para mim. Depois você der essa volta aí, nós conversa. Aí o rapaz deu a volta e disse, a prova tá fácil, né? Só dá umas 4 voltas aí com um copo d'água, tá fácil demais. E aí, não, pastor, terminei, dei as voltas. Derramou água não? Derramou nada. Foi tranquilinho. Durante a volta, você viu a fofoca? Durante a volta, você viu a teia de aranha? Durante a volta, você viu os meninos brigando? Durante a sua volta, você viu o obreiro dormindo? Não. Por que você não viu? Eu estava com medo da água derramar, o senhor não ia deixar eu ir embora. É por isso. Você não foca em Jesus durante o culto. Passa a focar em Jesus. Passa a dar seus glórias, irmãos. Passa a dar seus aleluia. Essa igreja é a Assembleia de Deus de Madureira, irmãos. Essa igreja que não é outro ministério, não. É aqui para você adorar, cultuar, fazer. E às vezes a gente se fecha, se trava. Aí dorme mesmo. Faz igual o Eutico lá, né? Terceiro andar, né? Despencou. Tuf. Dormiu. Que o Senhor possa nos beijar com a tua graça, com a tua misericórdia, em todos os dias da nossa vida, e que nós possamos permanecer, irmãos, junto do Senhor, para que nós possamos crescer cada dia mais um pouco na sua palavra, no seu conhecimento. Não se apega aos detalhes e complexidades das existências bíblicas, dos pormenores. Porque toda a Escritura foi feita para a nossa salvação, que foi em Cristo Jesus. Amém, irmãos?